Sentiram muito, tá? Os argentinos sentiram muito essa derrota na final da Libertadores para o Fluminense do Boca Juniors aqui no Maracanã. A gente abre o vídeo já falando dessa notícia porque me parece algo até meio bizarro de se imaginar. Cara, basicamente o Ministério Público de Buenos Aires proibiu o uso de uniformes do Fluminense em estádios da Argentina. Obviamente essa decisão, imagina-se, né? Ela tá fora no caso do Fluminense jogar lá como visitante, mas uma questão é interessante, tá proibido o uso de uniformes do Fluminense nos estádios lá da capital, lá em Buenos Aires. Essa decisão, ela veio como uma medida de segurança, dado a possibilidade de provocações ao Boca Juniors por causa do vice-campeonato dele aqui no Brasil. Ou seja, o Boca Juniors é o Flamengo da Argentina, a gente já falou isso algumas vezes. Tudo gira em torno... É porque lá tem um River Plate, né, que não chega a ser um Corinthians, né, mas enfim. Tudo gira em torno deles. E aí, basicamente, as autoridades ficaram com medo da galera provocar o Boca Juniors com a camisa do Fluminense e aí proibiram de se usar nos estádios. Tem uma questão histórica ali de amizade entre Vélez e Fluminense, né? Até muitos ontem, vou botar aí na tela aí passando, a TIC Sport lá da Argentina chegou a postar um vídeo ontem de muitos torcedores do Vélez indo para o José Amalfitani, né? O estádio do Vélez, com a camisa do Fluminense depois do título do Fluminense contra o Boca, né? E aí zoando o Boca Juniors e tal, você tá vendo aí na tela, tô colocando, né? Ele aparecendo alguns, isso tudo é nesse domingo depois do título, e assim, meio bizarro, né? Tipo, ok, em jogos da Libertadores a Conmebol proíbe que você vá com a camisa de outro clube, mas, torcedores do Vélez, né, é um clube irmão ali do Fluminense. Enfim... segundo informou a galera do Vélez, a polícia até, em alguns casos, chegou até a confiscar ali, tomar o uniforme do Fluminense da galera do Vélez. O Vélez soltou uma nota depois, falando que ainda não tinha encontrado uma explicação para o que estava acontecendo com a galera tomando as camisas de quem estava usando camisa com distintivo do Fluminense, né, com o escudo do Fluminense. E eles deixam entrar camiseta de outros clubes, de times americanos, de times europeus, mas enfim, há 20 anos é muito comum ver a nossa camiseta, né, no caso a camiseta do Vélez, lá no Maracanã, mas também é muito comum ver camisetas e bandeiras do Fluminense na tribuna, na arquibancada do Vélez, enfim, e eles não entenderam essa parte. Eles falou, em Vélez, lá de Vélez, né? No Vélez, a camisa de Vélez. Mas se vocês são do Fluminense, serão sempre bem-vindos. Mas, enfim, é o famoso sentiu, né? Sentiram totalmente, os argentinos sentiram muito essa eliminação, essa derrota, e obviamente todo mundo vai zoar, né, com o Fluminense para cima do torcedor do Boca Juniors. Eu sou Gabriel Amaral, tá? Entrei aqui já direto falando mas sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Deixe um like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, isso ajuda bastante a gente aqui no Raiz Tricolor, e vamos embora, continuando esse giro de notícias. Seja bem-vindo, você, né, guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o Raiz Tricolor. Cupom Raiz Tricolor está de volta no site da Golcase com produtos do campeão da América, o famoso Fluminense. Tem capinha da capinha verde, né, da camisa do Cartola, mas tem ali a camisa do campeão da América, né, a capinha com os jogadores, aqui ó, todos os jogadores ali da campanha. Tem essa daqui que é a que tá vendendo desesperadamente. Lembrando que se você comprar 2 capinhas, você ganha mais 2. Então é aquele macete, né? Comprou 2 capinhas pra você, compra mais 2 ali pra dar de presente, finge que só comprou o presente, mas você levou um benefício nisso.
E tem as garrafinhas também, ó. Garrafinha campeão da América, garrafa térmica que você pode ter. Eu tenho uma também que é espetacular. Vale muito a pena você ter, beleza? Teve uma galera que ganhou, é bom informar aqui, a galera que ganhou as capinhas no sorteio aqui do canal. Eu vou passar os dados pra Golcase agora, tá? Fui eu que enrolei por causa da final da Libertadores, não tava nem conseguindo ver o e-mail direito, mas agora vou passar. Teve uma galera que ganhou as capinhas aqui em breve, agora até o finalzinho do mês, mais ou menos, todo mundo já vai estar recebendo a premiação. Cara, aproveita, usa o cupom Raiz Tricolor, porque além dessa promoção das capinhas e da garrafinha, você ainda ganha mais 10% de desconto com o meu cupom. Vamos para outra parte do vídeo, que é onde a gente fala sobre saídas e chegadas. Bem, vamos falar aqui um pouquinho. Mário Bittencourt deu entrevista para o Boleiragem, né? Aí, ó, Mário Bittencourt aí. Deu entrevista para o Boleiragem. Eu até ia colocar... Acho que vale. Vamos colocar o trecho aqui que o Mário Bittencourt fala. Depois eu falo das contratações, né? Mas ele falando sobre a saída de André e de Nino, explicando, né, algumas situações. Então vamos ouvir, depois eu falo aqui das contratações. Foi para a seleção. E o que a gente pediu a ele no início do ano, ao empresário dele, foi que a gente conseguisse mantê-lo até o final de 2023, para que a gente buscasse o título da Libertadores, porque a gente sentia que esse ano a gente estava muito preparado. Fizemos esse acordo verbal. Ele tem, obviamente, um contrato um pouco mais longo, mas há um combinado nosso. Se chegar uma proposta no final do ano, né, dezembro/janeiro, satisfaça os interesses do Fluminense e satisfaça os interesses do André, a gente deve fazer a venda. Chegou uma proposta muito boa no meio do ano, todos sabem disso, é um fato que todo mundo sabe, mas pelo combinado que a gente teve, a gente... O que ele segurou para não falar fato público e notório ali agora, aqui, ó. Isso é um fato que todo mundo sabe, mas pelo combinado que a gente teve, a gente sequer colocou no papel uma contraproposta. O empresário do jogador e o jogador foram corretíssimos com o Fluminense, tanto o André quanto o Carlos Leite foram homens de muita palavra e se mantiveram. Então esse é o caso do André especificamente. Estamos aguardando, hoje, nesse momento, não tem proposta concreta nenhuma, mas a gente tem certeza que após o Mundial de Clubes, ele vai jogar o Mundial de Clubes, ele deve receber uma proposta para ele salarial de termos de tamanhos estratosféricos em relação ao Brasil, e para a gente também uma proposta que a gente acredita que seja a maior venda da história do clube de um jogador feito na nossa base em Xerém. Com relação ao Nino, a história assim, parecida, mas com algumas nuances diferentes. O Nino chegou aqui em final de 2018, ainda era na gestão anterior, não fui eu que fiz a aquisição do Nino, né? Ele veio do Criciúma, na época houve uma compra, o Criciúma ficou com 40%, o Fluminense tem 60%. O que nós combinamos também? E aí tem de... Para explicar, eu fiz um cortezinho ali no vídeo, porque ele fala tudo aquilo que a gente já falou, né? Da proposta para o Nino vinda do mundo árabe, que ele mesmo recusou, da proposta do Tigres, também, que aí nesse caso o Nino aceitou, e o Mário, que não aceitou o valor, não chegou a um acordo com o Criciúma do valor. Enfim, fala tudo isso aí. Agora vem a parte mais... Unidade do lado de lá, tem palavra do lado de lá, tem que ter do lado de cá, porque ele é um zagueiro que já caminha para 27 anos de idade. Vocês sabem que um zagueiro de quase 27 anos de idade, daqui a pouco, ele já está numa idade que não conseguimos mais fazer uma venda. O contrato dele termina em final de 24, o que significa que em meados de 24 ele já poderia assinar um pré-contrato e sair de graça. Ele não tem nenhum interesse em fazer isso, porque ele tem gratidão pelo Fluminense. Em compensação, os clubes que querem ter interesse nele sabem também que ele tem apenas mais um ano de contrato, e nós fizemos um combinado com ele, que se chegar uma proposta que interesse a ele, ele tenha desejo de ir, e que o Fluminense receba uma compensação financeira que o Fluminense também entenda interessante. E aí, para deixar bem claro, assim, o Nino já chegou naquele estágio conosco, e eu disse para ele assim: Nino, se você desejar ficar no Brasil, eu faço todo o esforço para que você continue conosco, estendo o seu contrato por mais alguns anos e transforme você num jogador aqui de muitos anos no clube, que você possa ficar aqui 7, 8, 9, 10 anos conosco. Ele é um grande capitão, uma grande pessoa, tem uma família maravilhosa, espetacular,
é um grande amigo assim que eu fiz e ele nos ajudou muito, levantou a nossa taça de campeão da Libertadores. Ele me disse: presidente, eu gostaria muito de jogar na Europa, é um sonho da minha vida, é um sonho da minha família, criar os meus filhos na Europa. Eu gostaria muito que você, ao final do ano, se chegar a proposta que me interessa, que você realize o desejo meu e da minha família. Eu não tenho como fazer diferente, assim que a gente trabalha aqui, um ambiente que a gente tem é esse, de transparência, olho no olho, é assim que a gente trabalha com nossos jogadores. Então, assim, nós não temos nada concreto para nenhum deles, mas depois do Mundial as propostas vão chegar, a gente vai avaliar e possivelmente a gente possa, sim, perder esses 2 jogadores, o Nino e o André, no final do ano, mas já estamos trabalhando para repor. Essa é uma parte importante que a gente vai entrar agora. Inclusive, já desde setembro a gente já vem buscando nomes, né? Nosso departamento de scout, nosso diretor executivo, Paulo Jônio, e o Fred, que é o nosso diretor de planejamento esportivo, já estão atrás, enfim, de um nome para a zaga, né? Pensando em jogadores para o meio também, para que a gente possa repor a possível saída do André. A gente tem que lembrar que tem o retorno do Manuel agora, que ele foi suspenso aí pela questão do doping, mas a penalidade vai terminar em janeiro/fevereiro, ali mais ou menos. Então a gente tem o retorno do Manuel. E lá para cá... E aí, enfim, a gente vem para esse ponto. Primeiro, o fato, né? Em alguns momentos até o Mário dá até, de certa forma, um deslize ali, porque deslize no sentido dele falar já como se Nino e André tivessem saído. E eles não saíram ainda, mas é óbvio que vai sair. Por isso que eu falei que é um deslize, né? Porque entrega ali até que vai sair, a gente sabe disso, né? Agora, em relação à reposição, né, ele mesmo fala que já trabalha desde setembro com isso, 2 nomes foram levantados pelo Marcelo Neves lá no GE. Globo. Segundo ele, Thiago Silva, o Fluminense mira o retorno do Thiago Silva para 2024 e negocia com o Antônio Carlos. Gabriel Antônio Carlos? Quem é Antônio Carlos? Parece que eu lembro do Antônio Carlos. Sim, Antônio Carlos, zagueiro, que atuou durante muito tempo pelo Palmeiras aqui no Brasil e hoje atua no Orlando City. Chegou até a jogar pelo Flamengo também, mas não tem muita história assim pelo Flamengo, não. O Antônio Carlos, esse daí que tá aí, a fotinha na sua tela. Bem, o Antônio Carlos, você pode estar achando, né, o rostinho conhecido, ou o fato de ser um jogador do Orlando City algo conhecido, mas é mesmo porque o Antônio Carlos já foi pauta no Fluminense no início dessa temporada. Aliás, o Antônio Carlos foi pauta no meio da temporada, né? O Fluminense depois acabou trazendo o Marlon, porque o Antônio Carlos não teve a sua saída liberada do Orlando City. Ele é um zagueiro de relevância lá dentro da equipe da MLS, mas o seu contrato acaba agora no final do ano, e aí, pela informação do Marcelo Neves, é quase que papo de tudo finalizado, assim, porque a gente está falando de... Vou ler aqui o trechinho do texto do Marcelo Neves, sobre o Antônio Carlos. Cadê aqui, a diferença para a negociação nesse momento é que ele ficará livre no mercado no final deste ano, já que seu contrato termina em dezembro. Entre Fluminense e Antônio Carlos, as conversas seguem bem encaminhadas. O Orlando City tem uma cláusula que lhe permite estender o vínculo do zagueiro até 2024, mas o desejo do jogador de defender o Fluminense deve favorecer uma vinda ao Rio de Janeiro. Ou seja, o Orlando City tem uma cláusula ali no contrato do Antônio Carlos que meio que estabelece ali que ele pode ficar até 2024. Mas o Antônio Carlos não quer ficar, ele já está praticamente certo com o Fluminense, então eu diria que o zagueiro de 30 anos, em breve, a gente vai estar publicando um raio-x aqui do Antônio Carlos, provavelmente, tá? Acho que é a primeira reposição. O outro que foi falado na matéria, você conhece um cado, né? Bem, a gente está falando dele, Thiago Silva. A situação do Thiago Silva lá nesse momento, mais que eu já tenha falado 30 vezes, eu vou falar aqui agora até um pouco mais rápido aqui a situação. A situação do Thiago Silva nesse momento é a seguinte. O Fluminense tem interesse. Segundo o Marcelo Neves, o Thiago Silva, o interesse do Fluminense é assinar um pré-contrato com ele por agora. E quem sabe até ele vir para defender o Fluminense na Recopa. Tá? Ele tá com 39 anos. O Fluminense quer o Thiago Silva há 200 anos já. Ele já ficou renovando, tá no Chelsea, tá renovado até o meio desse ano.
Ele é titularíssimo do Chelsea. Jogou ali praticamente todos os jogos da Premier League. Acho que jogou até os 11 jogos da Premier League até agora. Sempre 90 minutos, está inteiro fisicamente, mas o Chelsea não joga nada nesse ano, só joga a Premier League e está em décimo, está na 10ª colocação, ou seja, também não disputa muita coisa. Então, assim, o Thiago Silva, apesar do Marcelo Neves colocar na matéria de que o Thiago Silva poderia fazer algo parecido com o Marcelo, eu acho isso pouco provável de ser parecido, não dele vir antes, mas de ser parecido porque o Marcelo no Olympiacos não estava bem. Ele estava jogando jogos muito espaçados, então o Thiago Silva está jogando direto. Pode ser que tenha um desejo do Thiago Silva, etc, etc, e eu acho que essa seria a solução ideal, tá? Se o Thiago Silva acha que não está pensando em sair do Chelsea, vem para jogar 6 meses. Vem em janeiro, joga a Recopa, joga a primeira fase da Libertadores, se aposenta em julho e volta para a Europa, se o desejo dele é esse. Eu vou tomar muito cuidado aqui, para poder fechar esse vídeo, vou tomar muito cuidado com a forma do Thiago Silva, porque assim, todo o carinho que eu tinha pelo Thiago Silva foi se perdendo ao longo dessas negociações arrastadas. A forma como o Thiago Silva conduziu todas essas negociações foi ridícula. Ridícula e desastrosa para ele e para a imagem dele com a torcida do Fluminense. Mas eu não vou juntar essa questão com a análise do fato de que o Thiago Silva destrói no Brasil. Destrói. É um zagueiraço, nível mundial ainda, mesmo com essa idade. Então, assim, uma coisa é o relacionamento do Thiago Silva como ídolo, como torcedor. Outra coisa é a análise de uma possível vinda dele. Se vai vir ou não é uma outra história. Acho que o Thiago Silva perdeu o bonde da vinda. Mas se vier, vai ser muito bem-vindo, porque é um zagueiro absurdo. Beleza? É isso então. Tamo junto. Até as próximas novidades. Valeu.